Fala Runners, eu sou o Remy, esse é o canal Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar sobre mais uma mulher icônica que marcou tanto no mundo da corrida quanto marcou na sociedade para tornar um mundo melhor, mais equalitário. Vamos falar agora de Catherine Switzler. Se você é mulher e participa de corridas, de provas, de maratona, você deve muito a essa mulher. Vamos contar a história dela, mas antes disso, não se esqueça de dar aquela curtida gostosinha e aquela inscrição felicitosa pra gente, pra você estar ajudando, a gente estar levando esse conteúdo para mais gente e que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e tá impulsionando, propagando para mais pessoas. No dia 19 de abril de 1967, Catherine Switzler foi a primeira mulher a concluir a Maratona de Boston estando devidamente inscrita e numerada. Ela não foi a primeira mulher a concluir a prova, porque um ano antes, em 66, a corredora Bob Gibb ela tinha enviado uma carta para o organizador da prova com a intenção de correr a maratona, a qual o organizador recusou porque falou que as mulheres eram fisiologicamente incapazes de concluir a prova. Então ela foi entre os homens durante a largada e correu escondida. Então podemos dizer que ela foi a pipoca mais famosa da história. Mas diferente de Bob, Catherine, ela se inscreveu devidamente na prova, ela conversou com seu treinador na faculdade para que preparasse para a maratona. E na inscrição não havia nada que especificasse e proibisse a participação de mulheres na prova. Era apenas uma questão cultural e que as mulheres não se inscreviam nessa prova, porém não tinha nada de proibitivo em relação a isso. E ela foi para a prova devidamente inscrita, já que não tinha essa restrição e ninguém imaginaria que uma mulher iria se inscrever numa corrida dessa, numa maratona, e ela foi lá não se escondendo, mas toda exposta, inclusive de batom passado. Então ela foi, se posicionou no pelotão, deu-se a largada da prova, ela correu normalmente, até que em um dado ponto, alguns fotógrafos olharam e esbravejaram: nossa, tem uma mulher correndo a prova. Jock Semple, que era um dos diretores de prova, ao ver isso, ele ficou totalmente frustrado. Ele já tinha um temperamento forte e agressivo, isso já era conhecido das pessoas que viviam em volta dele. Ao ver isso, ele tentou empurrar a Catherine para fora e arrancar seu número, gritando: sai agora da minha corrida. Porém, Thomas Miller, na época, que era o namorado de Catherine, e alguns outros participantes da prova que viram essa situação, empurraram e afastaram Jock, deixando ele para longe e permitindo que a Catherine seguisse adiante a sua prova. E assim iniciava-se uma das maiores jornadas do feminismo no esporte. Ela, sem se esconder, começou a corrida como uma mulher, correu e finalizou como uma mulher, buscando igualdade, mostrando que as mulheres eram tão capazes quanto os homens de concluir uma prova. Naquele ano, ela finalizou a maratona em 4 horas e 20. Anos depois, ela encabeçou um movimento, encabeçou pesquisas junto com várias empresas grandes, entre elas com destaque para Avon, que fizeram pesquisas em relação à mulher e esportes de endurance. E foi concluído que as mulheres sim eram capazes e tinham condições de fazer qualquer tipo de prova, assim como os homens. Ela se tornou uma organizadora de provas e ela criou várias provas exclusivamente femininas. Ela encabeçou também uma proposta, um projeto que tivesse a categoria feminina na Maratona de Boston, fato que foi acontecer apenas em 72. Mas ela não estava satisfeita apenas com isso, ela queria que na Olimpíada também tivesse maratona voltada para as mulheres. E após muita briga, muita luta, lá em 1984 teve a primeira prova de maratona para as mulheres na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos. Mas ela não ficou apenas com a sua carreira na militância, né, na luta por melhores condições. Como atleta, ela também teve desempenhos espetaculares. Em 74, ela venceu a maratona de Nova York e em 75, novamente em Boston, ela conquistou
a segunda colocação na Maratona de Boston. Essa, inclusive, que foi a sua melhor marca da carreira, com 2 horas e 51 minutos. Ela se tornou comentarista na TV de esportes e ela criou também a Fundação 261, um número icônico que ela usou nessa Maratona de Boston, que ficou famoso por tudo isso. E essa fundação era uma busca por trazerem condições igualitárias de homens e mulheres no esporte, na vida e tudo mais, buscando condições, mostrando que, batalhando pelo direito das mulheres, mostrando que as mulheres também são fortes, também são capazes e podem tudo que elas quiserem. Katherine também encontrou o Jock Campbell anos depois, por algumas vezes, e ele nunca pediu desculpas formais pelo acontecimento, por o que ele causou. Na época poderia até existir uma justificativa por não ser algo cultural, mas com o passar do tempo foi algo normal, ele poderia ter se arrependido e nunca pediu desculpas formais. Em 1988 ele ficou acamado em virtude de um câncer e acabou falecendo. E Katherine foi uma das poucas e últimas pessoas que foi visitá-lo no hospital nesse momento em que ele estava enfermo e debilitado. Então, além de tudo, ela se mostrou uma pessoa humana e que não guardava nenhum tipo de rancor. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história, de mais uma mulher de garra, de fibra, que transformou não só o nosso esporte, como o nosso mundo em um lugar melhor. Valeu, moçada, muito obrigado. Se você já conhecia essa história ou ficou algum fato que a gente não colocou, comenta aqui nos comentários, escreva nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.